Olá pessoal, vamos ao último tópico dessa revisão de mecânica dos fluidos. Nós já falamos sobre obtenção das equações, que é equação da conservação de massa, equação do balanço da quantidade de movimento linear, equação de energia. Já vimos questões de fluidos newtonianos e não newtonianos e suas consequências, suas propriedades. Já vimos também a questão da adimensionalização, como se comporta essa adimensionalização, para que serve e como se obtém. Correto? Vimos especificamente o número de Reynolds e o número de Prandtl. Agora vamos falar sobre o último tópico, que é a questão de escoamentos externos, que representam, de uma forma geral, forças sobre corpos. E essas forças são classificadas em força de arrasto e força de sustentação. Então, nesse primeiro slide aqui, nessa primeira apresentação, nós vimos alguns exemplos, como o bombardeiro B-2, um bombardeiro americano B-2, ou é apenas um exemplo de uma aeronave ou outras aeronaves que estão submetidas a esse equilíbrio de forças, que possuímos uma força de arrasto, que é a força contrária à direção do movimento. A turbina dessa aeronave vai gerar uma força na direção do movimento. A necessidade é ganhar, né, se deslocar na direção desejada. Temos então a força de sustentação como uma resultante que ocasiona o voo, correto? Temos aqui no exemplo B também uma turbina eólica, onde o escoamento em contato com as pás de uma turbina eólica vai gerar um movimento. Esse movimento, ele é um trabalho, certo? Ele realiza um trabalho e acontece uma transformação deste trabalho, uma conversão desse trabalho em energia elétrica. Como exemplo, ali na letra C, temos ali um pezinho de trigo, se eu não me engano, acredito que seja, e podemos ver que o seu galho, todo a sua estrutura está sendo deformada devido à força de arrasto, a força do vento. Ali na figura D, nós vemos dois praticantes ali de windsurf. Eu escrevi errado ali, eu escrevi windsurf, né? Windsurf, certo? Que é uma prancha com uma vela, e a vela ela atua como uma força motriz, ela vai receber essa força do vento, uma força aerodinâmica, e vai movimentar a prancha. Então esse é o sentido desse esporte, correto? Um submarino que imerso, ele deve atingir uma determinada velocidade, e a viscosidade da água, que é um pouco maior que a viscosidade do ar, vai impedi-lo de se movimentar. Essa é a força de arrasto, é a força que deve ser vencida. Então a forma do submarino é uma forma otimizada para que o arrasto seja o menor possível, correto? Vemos ali algumas palmeiras também, com seus galhos deformados, então devido também a essa força do vento. E, por último, um pássaro que com as suas asas ele tende a aumentar as suas forças de sustentação e se equilibrar e consegue alçar voos. Correto? Então, esses são exemplos que aplicam de uma forma bastante sólida esses conceitos de força, de arrasto e sustentação. E a força motriz que deve vencer. Correto? Outro exemplo bastante interessante aqui é a diferença entre carros atuais e carros antigos. Os carros atuais têm formas muito mais arredondadas devido a todos os processos modernos de fabricação. Conseguimos alcançar parâmetros e formas muito mais complexas. E materiais também, materiais que foram desenvolvidos. Isso resulta em um diferente coeficiente de arrasto, ou seja, esse carro aí da figura abaixo, ele possui um coeficiente de arrasto menor do que o carro superior, porque suas formas são mais arredondadas e facilitam, eles basicamente facilitam a locomoção do ar, diminuindo as forças devido à pressão e as forças devido à viscosidade. Vamos ver melhor do que se trata essa divisão de força de arrasto. Então temos aqui, vamos considerar um aerofólio. Esse aerofólio ele está submetido a um campo de velocidade e a um campo de pressão, correto? Nas suas paredes, temos ali um gradiente de velocidade, ou seja, a velocidade nesse aerofólio, bem na sua parede, é nulo. Mas se deslocando na direção normal à superfície, essa velocidade aumenta. E o aumento dessa velocidade é proporcional à tensão causada na sua superfície. Isso nos lembra ali as forças viscosas, então isso aqui é uma tensão viscosa, que age sempre tangencialmente às paredes. E também temos um campo de pressão, que é dado aqui por essa linha pontilhada,
que nos indica a distribuição de pressão nesse corpo, correto? Então, as forças de pressão e forças cisalhantes, viscosas, elas agem no sentido de transmitir uma força do fluido para o corpo. E essa força de sustentação dada por exemplo, um gradiente de pressão, a pressão embaixo, na parte inferior, ser maior do que a parte superior, nos indica que há uma força líquida na direção para cima, na direção superior, e aí alcançamos a sustentação. Então, esse conjunto de forças, analisando aqui como forças cisalhantes, viscosas e força de pressão, elas podem ser acopladas em uma única componente, e essa componente ela pode ser dada como uma componente na direção x horizontal ou y na vertical, certo? E essa decomposição é basicamente pegando a força total e projetando nessas direções, na direção horizontal e na direção vertical. E dessa forma, dividimos a força resultante em arrasto e sustentação, correto? Temos que em cada pequena área da superfície desse corpo, temos uma pequena força, então um dF em cada dA, correto? Então, para cada ponto, temos que o dFd de drag, que é o arrasto, é dado como menos P dA cosseno de θ, mais tal WdA seno de θ, ou seja, temos a componente da pressão e a componente cisalhante, correto? E para a força de lift, de sustentação, é a mesma coisa. Isso é uma força diferencial, então variável com a posição da superfície. Se quisermos uma força integral, uma força total de arrasto naquele corpo, podemos integrar esses termos. Então aqui, integrando o dF, chegamos aqui a FD, que é a força de arrasto. Então, integral em toda a área dessa geometria, correto? E a mesma coisa para a sustentação, é integral em toda a área dessa geometria. Então, pessoal, temos duas forças. Analisando aqui essa figura, uma outra figura interessante, notamos algumas linhas de contorno e notamos também posições que temos um mais e temos um menos, onde dizemos que onde está simbolizado por um mais, as tensões ali são positivas. E onde temos um menos, as tensões são menores do que essas tensões positivas. Então vamos chamar de tensões negativas, correto? Normalmente elas são mais influenciadas pelo termo de pressão, num aerofólio. Já em outras geometrias, o termo de viscosidade, o termo de cisalhamento viscoso é mais importante. Mas aqui então, onde está positivo, a força supera a força de baixo para cima, supera a força de cima para baixo. Então a força resultante, a força líquida, está na direção a levantar esse aerofólio. Então chamamos de lift, que é a força de sustentação. Certo? Então vamos aqui tratar agora dois tipos de escoamento. Um escoamento que as forças de pressão são mínimas e outro escoamento que as forças viscosas são mínimas. Então, em uma camada limite, pessoal, nós estudamos em disciplinas passadas, mecânica dos fluidos 1, por exemplo, que em uma camada limite o termo de pressão ele praticamente não age e toda a força de arrasto agindo sobre aquela placa, ela vem dessa tensão cisalhante, que é a tensão do gradiente de velocidade ali naquela placa. Então, apenas o termo cisalhante é levado em consideração, apenas ele que tem uma alta influência. Já em uma placa horizontal, cuja sua direção está ortogonal à direção do fluxo de velocidade, as forças devido ao cisalhamento são baixíssimas, porque na maior parte dessa geometria, a direção do escoamento é perpendicular à direção da placa, à direção da superfície. Então, aqui neste caso, as forças de pressão são preponderantes. Então, a depender do tipo de geometria, uma força ou outra pode ser preponderante, pode governar aqueles efeitos, correto? Então, como coeficientes adimensionalizados destes parâmetros, podemos destacar aqui o coeficiente de arrasto, drag coefficient, e o coeficiente de sustentação, lift coefficient, que é basicamente a força de arrasto adimensionalizada por 1 sobre 2 ρ v ao quadrado vezes a área,
E a mesma coisa para o coeficiente de sustentação, e dessa forma podemos estabelecer comparações da mesma forma que fazemos para o número de Reynolds. Certo, pessoal? Então, finalizamos por aqui esta breve revisão da mecânica dos fluidos. Atingimos de forma global todos os tópicos mais importantes da parte teórica da mecânica dos fluidos. Finalizamos por aqui, então, este primeiro capítulo da nossa disciplina. Como próximo capítulo, vamos analisar agora métodos numéricos. Então, por exemplo, como vamos resolver essas equações que nós mostramos aqui, de uma maneira computacional. De maneira analítica, a matemática está aí para nos ajudar. De maneira computacional, a matemática ainda nos ajuda, mas também empregando a ajuda, né, de hardwares, de computadores, de sistemas, de processadores, etc. Correto? Muito obrigado pela atenção. Até o próximo tópico. Um grande abraço a todos.